Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Verbum Salutis. É com grande alegria que acolho você, meu irmão, minha irmã que nos ouvem, em mais um episódio onde refletiremos o Evangelho Dominical. Eu me chamo Ítalo, sou seminarista da Diocese de Itabuna e nesse podcast os seminaristas da nossa diocese que estão na etapa da teologia, estaremos com você para meditar, refletir o Evangelho do domingo. E como convidado hoje para refletir o Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, temos aqui mais uma vez o seminarista Patrick Santana. Seja muito bem-vindo, Patrick. Olá, amados irmãos. É uma alegria muito grande retornar aqui hoje para juntos podermos partilhar um pouco da Palavra de Deus. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o seminarista Patrick, estou no primeiro ano de Teologia e estudo no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e a casa é sempre sua. Sinta-se à vontade para que possamos juntos elevar as nossas orações e fazer que a sua reflexão deste domingo possa chegar na casa, no ambiente de trabalho, no transporte de todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Então, convido a você que nos escuta para que juntos possamos rezar pedindo a Deus que envie o seu Santo Espírito sobre nós, fazendo do nosso coração preparando este terreno para acolher a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, o Evangelho que iremos proclamar e refletir neste domingo é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, inicialmente faremos um percurso explicando cada figura que aparece no Evangelho para que possamos nos aprofundar um pouco mais no mistério apresentado. A liturgia do 12º domingo do tempo comum vai nos mostrar o homem que não está perdido, sozinho, abandonado, mas o homem que tem um Deus, que caminha ao seu lado, que cuida dele com amor de pai. Mas seguindo um pouco mais adiante, no Evangelho nós encontramos os discípulos cobertos pelo medo em um barco acompanhado por Jesus no meio da tempestade. Ter um barco com Jesus e os discípulos no mar é colocá-los num ambiente hostil, perigoso, rodeados pelas forças que lutam contra Deus e contra a felicidade do homem. Por outro lado, à noite,
é o tempo das trevas, da falta de luz. É um elemento que está muito ligado ao medo, ao desânimo, à falta de perspectiva. Então, o mar e a noite definem a nossa realidade do Evangelho de hoje. Uma realidade de dificuldade, de hostilidade, de incompreensão. Temos também a imagem do barco, que, seguindo a catequese cristã, a nossa catequese é o símbolo da comunidade de Jesus. Ele está neste barco. Este barco que é a igreja, mas são os discípulos que levam o barco adiante. Esse barco também pode ser compreendido como a nossa vida. Jesus está conosco, mas deixa que nós guiamos esse barco adiante, este barco à frente. Só que é óbvio que Jesus pode tomar o leme deste barco e guiar da maneira que Ele quiser, em qualquer momento. Mas Deus te criou com um grande dom, que é o livre-arbítrio. Ele te deu a capacidade de decidir quais são os tipos de rota que você deseja seguir com o seu barco. É claro, meu irmão, que Deus espera que você escolha rotas que o aproximem mais dele e não que afaste. Mas nos dias de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, os homens só escolhem rotas que afastem mais ainda de Deus, porque querem seguir a vontade própria e não a vontade divina. Mas eu convido você que está nos acompanhando a pegar a sua Bíblia, no versículo 35 do Evangelho de hoje, que diz o seguinte: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Esse versículo demonstra que a igreja é missionária. Devemos sempre ir ao encontro daqueles irmãos que não conhecem a Cristo. É realmente sair da minha zona de conforto para enfrentar águas mais profundas. Mas este é o momento que vocês podem me perguntar: seminarista, como é que eu faço isso? Eu tenho vergonha, eu tenho medo de evangelizar, dizer de Deus para o meu irmão. Querido, este não é o momento de ter vergonha. Não é o momento de ser dominado pelo medo. O Evangelho de hoje te convida a seguir mais adiante, seguir águas mais profundas, enfrentá-las. Sai da sua zona de conforto. Não tenha medo, não tenha vergonha de nada disso. É interessante este ponto, porque quantas foram as vezes que Deus te pediu para fazer algo e você não fez? Deus te pediu que você levasse o barco para determinado lugar e você desobedeceu. Desobedeceu porque queria seguir a tua vontade, mas não a vontade de Deus. Quando nós seguimos a nossa vontade, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós ficamos perdidos num mar furioso que é a vida. Nós ficamos perdidos. Então nós não podemos desobedecer. Deus te chama para ser um verdadeiro discípulo. Obedeça e faça a vontade dele. Abandone seus planos, as suas convicções, suas vontades. Renuncie a si mesmo. Mesmo que você tenha vontade, meu irmão, de seguir outras rotas com o barco da sua vida, lembre-se, é na rota, seguindo em direção a Cristo, que você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. É seguindo a rota em direção a Cristo que você vai encontrar a vida eterna. Agora, seguindo nos outros versículos, versículo 38, que diz o seguinte: Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? O sono de Jesus representa a sua aparente ausência, que muitos falam. Eu rezo tanto o texto, participando tanto da missa, e parece que Deus não me escuta, Deus não fala comigo, Deus não me manda nenhum sinal. Às vezes isso acontece porque estamos tão preocupados em como guiar este barco e não deixar ele afundar, que temos a sensação de estarmos sozinhos, abandonados, que Jesus não se lembra mais de nós. Nessas rotas que seguimos, só encontramos sofrimentos. Mas Jesus em momento algum nos abandona, meu irmão. Ele prometeu ficar conosco até o fim dos tempos. Então, se você que está aí nos escutando sente essa sensação de abandono, é preciso refletir sobre as rotas que este barco da sua vida está seguindo.
talvez a rota que você escolheu seja a rota que está priorizando mais você, esquecendo o essencial que é Cristo. Sem Cristo, meu irmão, seu barco vai afundar. Como você vai enfrentar as tempestades que surgem no caminho sem Cristo? Sem o alicerce que sustenta o seu barco, não dá. Você vai afundar. Quando o barco está para perecer, afundar por conta da tempestade, os discípulos despertam Jesus e ele acalma a tempestade. Assim somos nós. Quando não estamos mais suportando as dificuldades que vão surgindo na vida, ou quando não encontramos solução para algo, clamamos por Deus. Adianta clamar por Deus nas horas difíceis? Claro que sim. Mas por que temos essa péssima mania de invocá-lo apenas nas horas difíceis? Precisamos lembrar de Deus a todo instante, não só na dificuldade. A nossa vida deve estar ligada a Deus. Devemos tê-lo como nosso melhor amigo e não como um desconhecido ou como uma pessoa que nós só procuramos quando queremos alguma coisa. É interessante que nesses momentos difíceis invocamos a Deus e parece que Ele está mudo. A situação não se desfaz, nada muda e corremos o grande risco de cair no desespero. Aí vem o versículo 40, com uma pergunta bem interessante de Jesus aos seus discípulos. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Como verdadeiros discípulos, não podemos esquecer que Jesus está conosco em todos os momentos. Com a presença de Jesus, não há lugar para desespero. Deus não nos criou apenas para sofrermos aqui na terra. Mas é interessante porque aqui no seminário, uma vez, um padre amigo falou o seguinte, marcou muito essa frase: para que exista uma relação de amor, é necessária a dor. Mas, meu irmão, não é qualquer dor. É a dor provocada pela minha vontade, que deseja reinar na minha vida. Quando essa dor vem, aí é que eu lembro que existe um Deus que deseja ser meu melhor amigo, que quer o meu bem e me quer por perto. A dor me faz voltar para Ele. A dor me faz olhar para trás e perceber que eu estou deixando a razão da minha vida, que é Cristo. Seguindo mais adiante, nós encontramos no versículo 41. Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Este temor, este medo que os discípulos estavam sentindo no universo bíblico não quer dizer o medo que nós conhecemos, mas representa um misterioso poder de atração que se traduz em obediência, entrega, confiança, entusiasmo. Os discípulos olharam para Jesus e entenderam: é este homem que eu quero seguir. É com ele que eu quero estar. Os discípulos olharam para Jesus e entenderam que eles deveriam seguir aquele homem que acalmou a tempestade, sem medo algum. Então, que é exemplo dos discípulos, possamos olhar para Jesus e compreender que é nele que devemos depositar as nossas tristezas, as nossas alegrias, sem medo algum, pois só com ele existirá a vitória. Apenas na presença de Cristo o nosso barco não vai afundar e nós chegaremos na outra margem. É isso que nós precisamos fazer: sair da nossa zona de conforto e chegar na outra margem, mas não sozinho, porque nós sozinho nós não vamos conseguir fazer nada, nós vamos afundar. É chegar na outra margem com Cristo, para levar o amor dele aos irmãos que não os conhecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus irmãos, depois da nossa pequena reflexão, quero convidar você que está nos acompanhando a rezar conosco a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós não podemos esquecer da Mãe que nós temos no céu. Então, juntos, iremos também invocá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão. Nós agradecemos a sua presença, mais uma vez conosco, rezando, meditando a palavra de Deus, trazendo para os nossos corações esse alimento espiritual. E pedimos a Deus que possa continuar te mantendo firme e perseverante em sua vocação, para que o seu testemunho possa alcançar muitas outras pessoas. Então, não esqueça, que o nosso podcast é sempre a sua casa e esteja sempre à vontade para voltar quando quiser. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Meu irmão, eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria aqui partilhar um pouco da palavra de Deus, principalmente com o povo da nossa amada Diocese de Itabuna. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. Agradeço também pela paciência, pelo carinho. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Não deixe de seguir a nossa página. Também não deixe de divulgar. A gente precisa sair também da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto hoje é abrir o podcast e escutar. Mas nós devemos divulgar. Levar Deus aos irmãos que não o conhecem ainda. Nós devemos levá-lo. Então, divulgue. Encontrou aí nas redes sociais, escutou, rezou, comece a divulgar. Então, nós precisamos da sua ajuda. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. É sempre muito gratificante toda semana saber que tem pessoas que nos acompanham, que sentem essa sede de ser alimentados pela palavra de Deus. E hoje, nós temos os meios de comunicação que facilita esse acesso às pessoas onde quer que elas estejam. Então, convido a você para seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram, Verbum Salutis, e também em nossas plataformas de streaming, como Spotify, pela Apple Podcast, também no Anchor, Google Podcast, no Amazon Music e no Deezer, para ouvir essa e outras meditações do Evangelho Dominical do nosso podcast. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Ative o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo episódio estiver no ar. Terminamos aqui mais um Verbum Salutis e esperamos você no próximo domingo. Que Deus nos abençoe.